partir de agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido, Jesus me consola. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus por mais essa rica oportunidade, por hoje estarmos aqui, nesse segundo dia da semana, agradecendo a Deus, louvando a Deus pela sua misericórdia, que Ele nos renova nesse dia, que Ele venha renovar a nossa esperança, que muitas vezes perece. Porque quando nós esperamos muito tempo algo, amada igreja, nós começamos a enfraquecer. Mas essa espera é um trabalhar de Deus na nossa vida, nos adestrando nossas mãos para a guerra, para a batalha espiritual, que muitas vezes acontece dentro da nossa casa, e você se levanta, você acha que é o esposo, que é o filho, que é a esposa, ou que é o vizinho. Não, nós temos que entender que tudo Deus está permitindo, mas por trás de tudo isso tem algo sobrenatural, algo espiritual, que nós precisamos entender isso, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, nós precisamos orar. Então eu tenho visto que todos os faraós que aconteceu na minha vida até hoje, que me perseguiu, tudo me aproximou de Cristo. E quando nós temos um coração grato a Deus, nós vamos começar a compreender que tudo cooperou para o nosso bem, e aquilo ali nós entendemos, gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem proporcionado. Nós vamos começar a compreender, amada igreja, que Deus, Ele nas horas difíceis, nas horas de dor, nas horas de abandono, quando o ser humano muitas vezes nos abandona, mas Deus não nos abandona, Ele estava lá, Ele está lá. Ele está do nosso lado, porque Ele diz que é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. O que está faltando eu e você despertar e clamar quando eu estou angustiado, quando eu estou aflito, quando eu estou enfermo, quando eu estou numa situação que eu não consigo resolver, eu tenho que buscar ajuda do Espírito Santo de Deus. Quando eu preciso de um consolo, é em vão o socorro humano, é em vão o consolo das pessoas. As pessoas até podem bater a mão nas costas, te dar um abraço e dizer, não, eu entendo a tua dor, mas não pode curar. Então muitas vezes nós falamos para as pessoas erradas. Nós precisamos falar para Jesus, Jesus, está doendo aqui, Senhor, eu estou com medo de não dar conta, Senhor. Quantas pessoas às vezes nós estamos fazendo que nós estamos fortes, mas para Jesus nós podemos expor e devemos, não só podemos, devemos expor as nossas fraquezas, porque nas nossas fraquezas que Ele vai nos fortalecer. Mesmo ontem, quando eu falava sobre o cego, o leproso, ele se aproximou de Jesus e disse, eu preciso. Jesus, se queres. Jesus é o maior interessado em nos ajudar. Então, quando eu começo a orar, quando eu começo a confiar, essa guerra que você está vivendo hoje, talvez é no teu trabalho. Quantas pessoas gostariam de ter o teu trabalho e você está aí trabalhando e você está enfrentando uma guerra com pessoas que estão do teu lado. Eu sei do que eu estou falando, porque eu sempre passei por isso. Sempre passei por isso, pessoas que eu achava que eram minhas amigas, eram as minhas colegas de trabalho, e eu achava que eram minhas amigas, mas não eram. Sempre tentando nos derrubar, sempre tentando saber, se aproximar de nós. Como ontem um irmão me chamou e pediu o que seria a palavra, se a pessoa fosse gentil, se a pessoa fosse... como é que ele colocou agora, eu não lembro bem certo da palavra, eu disse cuidado com essas situações, porque acontece o seguinte, amada igreja, que muitas vezes
muitas vezes nós achamos que a pessoa está sendo gentil, mas ela não está sendo gentil. Ela está querendo saber a simpática. É uma simpatia. Ela é simpática, mas nem sempre quer dizer que essa pessoa está sendo leal, está sendo sincera. Porque se nós vamos lembrar da passagem de Sansão e Dalila foi muito simpática, tentou ludibriar Sansão e conseguiu. Ela não estava sendo leal, ela estava sendo simpática, mas ela não estava sendo verdadeira. Ela estava querendo tirar algo de Sansão, e Sansão caiu na lábia dela por causa da simpatia, por causa da gentileza dela. Então nós temos que ter esse discernimento, saber, principalmente quando vem no relacionamento, quando a pessoa está sendo muito, tu não sabe o que está por trás. Então você precisa orar para o Espírito Santo te revelar o que é que está acontecendo, por que essa pessoa está tão simpática. Porque pode cuidar, amada igreja, pessoas que são muito simpáticas, muitas vezes vêm na tua casa e batem nas tuas costas, mas elas não estão sendo leal. Elas têm algo dentro do coração, assim como nós vamos ver Judas. Judas estava ali junto com Jesus, mas ele não estava sendo leal. Com um beijo, ele traiu Jesus. E daí você pode olhar, nossa, nenhum discípulo deu um beijo em Jesus, mas Judas deu, mas um beijo para trair Jesus. Então, tudo isso nós temos que ter muito cuidado. E a palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 20, falando assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Senhor Deus de Jacó te proteja. Que o nome do Senhor nos proteja, que Ele venha nos ouvir no dia da angústia. Porque às vezes nós nem falamos, mas quando nós estamos focados na presença de Deus, buscando a Deus. Ontem estava meditando sobre uma mensagem do nosso Billy Graham, ele falando sobre as pessoas que meditam na sua cama. Muitas dizem, não, tem que ser de joelho, tem que ser assim, tem que ser assado. Não! E daí ele falando que é uma oração fervorosa, porque daí você está desligado de tudo, você está ligado somente com Deus. Não que agora você que tinha costume de orar de joelhos, orar de pé, não, agora eu vou orar na cama. Não! Cada um tem uma maneira de orar e Deus ouve a oração. A oração de um coração sincero, ouve todas, mas responde. Então, quando você entra em sintonia com Deus, quando você medita lá na tua cama, quando Davi fala no Salmo, eu não lembro qual agora, que ele derramou as suas lágrimas na cama, que o colchão dele, o travesseiro dele estava molhado, porque lá ele estava realmente falando com Deus, expondo as suas angústias. E aí ele vai dizendo, envia-te socorro desde o seu santuário, e te sustenta desde Sião. Deus vai enviar socorro para você. Como que Ele vai enviar nessa situação exatamente que você está vivendo? Eu não sei. Mas Ele vai te sustentar nessa situação que você vive, nesse leito de dor, nessa situação da família, nesta enfermidade, nesta falta de escassez financeira, você está aí desempregado, você está passando, Deus vai enviar o sustento. Aleluia! Lembra-se de todas as tuas ofertas e aceita os teus holocaustos. Que oferta você fez a Deus? Você ofertou a tua vida a Deus? Você ofertou você fez um culto de adoração a Deus? Eu te adoro, eu te louvo, eu te agradeço. Não de boca para fora, mas quando eu estou passando pelo aperto, Senhor, eu te agradeço por esse alimento que eu tenho. Eu não tenho o que eu queria, mas eu tenho o que eu preciso, Senhor. Acorda de manhã, as aves do céu cantando, você mais um dia, você já está muitas vezes reclamando. Você fez um propósito com Deus, não, eu vou agradecer, eu quero ser grata a Deus. O dia que eu tiver, eu vou ser grata a Deus. E o dia que você tem, você vira as costas para Deus. Muitas vezes é assim, não lembramos das coisas que nós oferecemos a Deus. Aquele tempo que nós tiramos para orar, todos os dias, eu tenho visto que eu tenho me aproximado, tantos anos que eu estou no Ministério Orar e Sem Cessar, quando eu venho para cá, Deus está me ensinando. Quando eu venho para cá para orar com você, para orar pela tua vida, para apresentar a Deus, apresentar a tua oração a Deus e concordar, porque você precisa orar juntamente comigo. Às vezes tu posta um áudio de oração, as pessoas vêm no teu PV...
Ah, ore por mim, eu sei que você é isso, que você é aquilo. Começa a elogiar, cuidado com os elogios. E eu já digo, tu já orou com o meu áudio hoje? Tu já abriu o áudio? Que áudio? A pessoa nem sabe como que ela te procurou. Então você tem que ficar atento, você vai aprender a palavra, não é a oração que vai, a palavra que vai transformar a tua vida. A oração, nós precisamos orar para ter intimidade com Deus, para ter essa ligação com Deus. Por quê? Porque, amada igreja, a intimidade você vai ter com quem você conhece. Você vai ter com quem você conhece, você vai contar coisas para quem você conhece. Se você não conhece, você não conta porque você não confia. E se você contar para uma pessoa que tu não conhece, e você vai se dar mal, então você precisa conhecer primeiro, e mesmo conhecendo, mas Deus não vai nos trair, não. Ah, pastora, mas eu pedi coisas que Deus falou que ia me dar e não me deu. Você não está preparado, eu não estou preparado, tu tem um tempo de espera. Aleluia. Então, quando nós fizemos algo, ofertamos a Deus, então nós temos que dar. Quando Ana disse, ó Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou levar lá, eu vou entregar. Ah, pai, se você me der um marido, se você me der um filho, quantas pessoas pediram assim? E depois você nem ensina a criança no caminho que deve andar. Ah, se o Senhor me der um esposo, ele vai ser meu companheiro, eu vou orar por ele, eu vou pagar preço, eu vou estar junto ali de joelho com ele, dando as mãos para ele, e de repente você não faz mais. Você esqueceu. Você viu que aquilo ali não era bem aquilo que você queria, porque tu achou que ia vir pronto, e havia um príncipe ali encantado, que você ia dizer vai, é como um robô. Não é assim. Não é assim que funciona. Então nós temos que entender uma coisa, aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Nós temos que ser grato a Deus. Ah, Senhor, eu pedi. Eu vejo muito um pastor que eu acompanho, que ele fala que ele pediu muito às nações, ele pediu coisas e hoje ele não tem sossego. E ele disse, mas eu não posso reclamar de uma coisa que eu pedi para Deus. Então talvez você pediu e você não está sendo grato. Aleluia. E aí ele vai dizendo, conceda-te conforme o teu coração e cumpra os teus desígnios. O coração de Deus tem coisas boas para mim e para você. Os desígnios de Deus são perfeitos. E porque eu e você muitas vezes queremos pegar os atalhos, fazer as coisas do jeito que nós queremos. Ai, eu vou fazer por aqui. Ontem eu estava prestando atenção nessa situação que aconteceu em São Paulo. Aí um pastor que estava pregando, ele disse que ele ficou lá numa situação e ele queria vir embora, ele queria ir para o Ceará de carro, que o motorista fosse buscar ele, e o motorista disse, não, você vai ficar aí. E lá uma família, que ele foi na casa, que ele orou, pessoas que não conheciam o Senhor, que quando ele começou a falar da palavra, por que tu tá falando essa palavra, por que tu tá falando esse salmo, por que tu tá louvando esse louvor, que tu tá cooperando, e o homem e a mulher começaram a chorar. Por quê? Porque ele disse assim, Deus estava falando, mas quem mandou você fazer? Não, eu não sei quem mandou, eu sei que Deus colocou isso no meu coração. Ele disse, será que aconteceu tudo aquele rebuliço lá para mim ir lá e essa família aceitar Jesus? Eu não sei os propósitos de Deus, às vezes a gente reclama. Ele disse que ele reclamou, depois ele começou a dizer, meu Deus, por que eu estou reclamando? Se Deus tinha preparado para salvar essa família no meio dessa tempestade que aconteceu. Aleluia, louvado seja Deus. Nós nos alegremos pela sua salvação, e em o nome do nosso Deus, alvorocemos pendões, satisfaça ao Senhor todas as nossas petições. Quando as nossas petições, amada igreja, é de acordo com a vontade do Senhor, vai acontecer. Por exemplo, eu pedi algo, não para satisfazer os meus desejos egoístas, mas algo em comunitário. Deus abençoa não só a minha família, abençoa as famílias. Eu vejo que pessoas oram, abençoa a minha família, abençoa meu marido, abençoa meus filhos, abençoa meus netos, minhas crianças. Não abençoa as crianças. Não pede pela humanidade, não pede pelo bem da humanidade. Está sendo uma oração egoísta. Mas quando as nossas petições, é claro que tu tem a tua petição particular, mas tu tem a tua petição coletiva, que você está pedindo pelo bem da nação. Mas eu não posso fazer uma petição, Senhor, mata aquela pessoa, Senhor, faz aquilo. Não, é Deus que vai fazer, é filho dele, ele sabe como vai trabalhar, como vai agir. Mas através da minha oração, por isso que ele pede para nós orar para os nossos inimigos. Se aquela paz, aquela pessoa não aceita, vai voltar para quem? Vai voltar para você.
Aleluia. Então as nossas petições têm que ser de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que eu digo sempre, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu já falei aqui, vou falar de novo, talvez é a primeira vez que você está escutando. Se Deus tivesse me dado o que eu pedi, hoje de repente eu estaria, meu Deus, só Deus sabe. Mas eu aprendi a dizer, Deus, isso foi o livramento que Deus me deu. E você mais tarde você vai entender que aquilo que Deus não te deu naquele exato momento foi livramento, ou você não estava preparada para receber ainda. Amém? Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com sua força salvadora da sua destra. Deus vai te sustentar. Deus vai me sustentar, Deus está me sustentando, Deus está restaurando as nossas forças, Deus está nos dando equilíbrio, Deus está nos restaurando a nossa vida intimamente. Tá muitas vezes quebrado intimamente, às vezes até você sorri, você acha que você está bem, mas lá no seu interior só Deus sabe. E Ele te ouve, Ele salva o seu ungido. Ele salva por quê? Porque você é escolhido do Pai. Eu sou escolhida do Pai. E aquela pessoa que você não ama, que eu não amo, também é escolhida. Eu fico olhando, às vezes, eu disse, meu Deus, como o Senhor pode ter tanta paciência comigo? Como o Senhor pode ter tanta paciência com aquela pessoa que só me tira, quer tirar minha paz, Senhor. Mas Deus, Ele é filho. Antes de ser nossos, pessoas próximas são do Senhor. E Ele vai fazer, Ele vai salvar. Mas a minha confiança tem que estar onde, ó? A palavra diz assim, ó. Uns confiam em carro e outros em cavalo. Mas nós faremos menção no nome do Senhor, nosso Deus. Nós não devemos confiar, eu porque eu tenho um crachá, eu tenho um nome. Eu porque eu tenho um cargo na sociedade. Eu porque eu lá na minha família sou eu isso, eu aquilo, eu sou isso, eu aquilo. Não! Eu tenho que fazer menção no nome do Senhor dos Exércitos. Lembra quando Davi foi derrotar o gigante Golias? Já chegou lá, os irmãos já rejeitaram. Tu não tinha que estar lá, o que tu está fazendo aqui? Saúl disse, mas você, desse tamanho aí. Queria botar as vestes de guerra. Davi disse, não, peraí, eu não sei lidar com isso aí, não. Mas eu faço menção do nome do Senhor dos Exércitos e eu vou, e esse gigante cai por terra hoje. Quando nós tomamos essa decisão, quando a nossa confiança está no Senhor, essa fofoca, essa enfermidade, essa luta financeira que nós estamos passando, vai passar, vai cair por terra. Mas é necessário, eu sei quando o Senhor nos leva para o estreito, porque quando eu estava lá na largueza, eu não sabia controlar, eu não tinha controle. E quando eu estou no pouco, eu preciso controlar. Eu preciso controlar. Ter controle é a mesma coisa se eu gastar agora. Daqui a pouco eu não tenho mais. Eu vou analisar, eu preciso disso realmente? Já falei isso aqui, eu pegava comprar, porque as pessoas vinham e você vai. Não tenho nada contra as irmãs que trabalham nas lojas, mas muitas vezes se usa de mentira, a roupa ficou ridícula e você viu que não ficou bem, a pessoa diz, nossa, você ficou linda, compra porque você merece. Pessoas estão endividadas, já estão se endividando já para o ano que vem. Por quê? Porque não tem domínio, porque não tem controle, porque acha que dando um presente para alguém, passa o ano inteiro, nem visita, nem diz que ama, e aí chegar ao final de ano, aí tem que comprar um presente, tem que ir lá, tem que gastar para querer aparecer, para comprar. Não. As pessoas têm que gostar da gente pelo aquilo que a gente é, não pelo aquilo que você está dando. Assim mas é que nós somos habituados assim, vamos para cima de Jesus, porque Jesus pode me curar, sim, Jesus pode me curar. Eu ouvi falar que Jesus cura e Ele vai curar, eu ouvi falar que eu não tinha dinheiro para pagar aquilo lá, daí o Senhor disse para Pedro lá, logo joga o anzol no mar aí, o primeiro peixe que tu pegar vai ter uma moeda e você vai pagar. Não é assim que funciona. Eu vou me aproximar de Jesus porque eu vou ficar rica agora. Porque Jesus lá, aquela pescaria lá, Pedro deu tudo errado. E daí Pedro foi lá, e daí jogou as redes, e no nome do Senhor, e eu vou fazer isso, e eu vou ficar rico. Só que Pedro viu que quando ele pegou aquela grande quantidade de peixe, o Senhor disse, agora tu abandona tudo isso, e agora tu vai me seguir. Agora você vai ser pescador de homem. E muitas vezes é assim, Deus permite certas coisas, ele diz, agora tu vai largar.
Quando começa a se apegar, porque Pedro pensou, eu creio que aqui a gente varia, passar uma mão na outra, agora sim, agora eu tô feita a minha vida, agora eu tô num lugar bom, grande quantidade de peixe, vou ficar rico. E não é assim. Então nós temos que entender, quando Pedro viu que o Senhor podia fazer tudo aquilo, ele disse assim, não, mas agora tu vai ser pescador de homem. Pedro não revidou, Pedro foi fazer, foi obedecer o mestre. Aleluia, porque ele sabia que o mestre tinha poder sobre a natureza, sobre todas as coisas. Então, nós fizemos menção no nome do Senhor dos Exércitos, e nós vamos no nome do Senhor, e o Senhor vai nos dar graça, vai nos fortalecer, que essa semana seja uma semana de bênção. Talvez você perdeu o tempo deste ano, que hoje já é dia 15, aleluia, louvado seja Deus, metade do mês de dezembro, amada igreja. Talvez você perdeu tempo querendo fazer coisa do teu jeito, pedindo coisas que para satisfazer os teus desejos, e agora você vai dizer, não, Senhor, agora que seja feita a tua vontade, eu faço menção do teu nome, e o Senhor me ouça, porque eu estou angustiado, eu estou aflito. Não queira se comparar com ninguém, você é um ser único, você não foi criado em séries. Lá numa fábrica, por exemplo, uma caneta, ela lá tem várias canetas, tudo da mesma coisa, tudo é uma série que foi feito, mas você não, você é único, eu sou única. Aleluia. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça o Rei quando clamamos. Que lindo! Quando nós clamamos, quando nós declaramos o nome de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, sobre as nossas finanças. Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você necessita. Você precisa aprender a confiar, e eu também estou falando para você, estou falando para mim. Mesmo sem força, nós precisamos clamar. Ele vai nos ouvir. Ele vai enviar o socorro. Se Ele enviou o socorro para o profeta, lá no vale, no rio de Queride, talvez vai vir alguma coisa para você que você vai ficar até olhando. Você não queria que fosse daquela forma, mas você não tem outra saída. Você vai ter que pegar, porque foi Deus que mandou. Oh Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Deus, porque a tua presença é notória neste lugar, meu Deus. Eu confio em ti, Pai. Eu sei que eu já me frustrei muito, Deus, porque eu confiei na minha juventude, na força do meu braço, meu Deus, mas eu vi que foi tudo sonhos, planos frustrados, Pai. Mas quando eu coloquei, Senhor, os meus sonhos nas tuas mãos, Pai, as coisas começam a se realizar, as coisas começam a fluir, Pai. Eu sei que tem embates todos os dias, porque o inimigo quer nos frustrar, ele quer fazer nos parar. Mas eu sei que se Cristo comigo vai, eu irei. E eu não posso parar. Eu estou, Senhor, numa grande obra e eu não posso parar. Estamos em construção, meu Deus. Obrigado, Deus querido, Deus amado, por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Eu coloco nesse momento, Pai, a minha vida, meus sonhos, meus projetos, Pai, o ministério que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Ah, Senhor, um ministério tão árduo, Pai, porque de mim eu não sou nada, Pai, sem mim. Mas o Senhor sabe das minhas fraquezas. O Senhor sabe, Pai, quando eu converso contigo. Mas mesmo sem forças, Pai, eu estou aqui, me derramando na tua presença. Porque eu sei que é de ti, Senhor, que vem virtudes. É de ti que vem a minha salvação, Pai. É de ti que vem a minha força, Pai, porque de mim eu não tenho, Pai. Mas o Senhor nos fortalece a cada dia. Eu te peço agora, Pai, por todas as vidas que estão aqui juntamente comigo orando. Aqueles que estão frustrados, decepcionados, Pai, porque colocaram, Senhor, a sua confiança no homem. E o homem é falho, Pai. Colocaram a sua confiança, Pai, no seu próprio eu. E quantas vezes nós frustramos, Pai, por causa da soberba, do egoísmo, da vaidade. Achamos que somos alguma coisa, Pai. Mas sem ti nada podemos fazer. Até o Senhor deixa nós ir até certo ponto.
Ah, Deus querido, Deus amado. Mas, Senhor, hoje, Pai, nós estamos aqui, Pai, descendo na Tua presença, Pai. Sabendo que o Senhor pode curar, que o Senhor pode salvar, que o Senhor pode libertar. Que o Senhor pode entrar onde nós não podemos entrar, Pai. Eu te peço, já visita os hospitais, os asilos, presídios, valados, meu Deus. As vidas, Pai, que estão pedindo socorro hoje, Pai. Quantas pessoas já entraram, Senhor? Pediram. Hoje eu tenho consulta. Hoje eu tenho exames. Hoje eu vou fazer uma entrevista de trabalho. Hoje eu vou fazer prova de habilitação. Hoje eu tenho processo na justiça, Pai, falta poucos dias para entrar em recesso, Deus. Deus, o Senhor pode movimentar as águas em favor do teu filho e da tua filha, Pai. Falta essa assinatura desse juiz, Deus. E eu sei, Pai, que só o Senhor pode mover as águas, Pai. Só o Senhor pode entrar, Senhor, nas causas impossíveis. Eu te peço, meu Deus, consola os corações. A angústia, a aflição tem tomado conta, Pai, e aqui está dizendo que o Senhor te ouça no dia da angústia, mas eu preciso clamar. A angústia, Pai, tem tomado conta desta vida, Pai, a aflição, a ansiedade. Quantas vidas, Pai, que nós viemos hoje, Pai, ansiosos pelo futuro, se não tem o amanhã. Enquanto a Tua palavra, meu Pai, diz que basta cada dia o seu cuidado, o seu mal. Não sei o que se passa hoje, Pai, o que vai acontecer hoje, mas nós estamos aqui reivindicando, Pai, a Tua, Senhor, a tua sombra sobre as nossas vidas, para que nós venhamos a descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu Deus, porque tem tantas pessoas fervendo, Pai, tantas pessoas correndo de um lado para o outro, Pai, desesperado, meu Deus. Ah, Pai. Mas hoje, Pai, nós queremos entregar tudo. Colocar, Senhor, entregar o controle das nossas vidas, da nossa família, Pai, dos nossos filhos, Pai, que não podemos controlar sempre, Pai. Não podemos, Pai, as nossas crianças. Enquanto são crianças, são pequenos, ontem, enquanto nós conversávamos durante a tarde, Pai, nós falávamos sobre isso. Os filhos pequenos, problema pequeno, filho grande, problema grande, Pai. Não podemos resolver, mas antes de eles serem nossos filhos, eles são teus, entregamos tudo a Ti, Pai. Mas estamos aqui tecendo, estamos aqui orando, apresentando a Ti, Senhor. Mães que sofrem com os filhos que são dependentes químicos, meu Deus e meu Pai. Mães que estão, Senhor, aí, Senhor, clamando, pedindo, Senhor, liberta, socorre-me aonde que eu errei, meu Deus. Oh Deus, entra com a Tua providência, Pai, nas áreas que nós não podemos entrar, aonde nós estamos frustrados, Pai, tira essa frustração, a decepção, meu Deus. Eu te peço pela nossa nação brasileira, Pai, pelos 3 poderes, Pai, eu sei que o Brasil está em fase, Pai, de transformação, Pai. Hoje nós estamos aqui nos arrastando, Pai, como uma lagarta, mas eu sei que, Pai, vai chegar o tempo, Pai, de ir para o casulo ainda, Pai. Mas vai chegar o tempo de nós voar nas asas do Espírito Santo, porque eu sei que Tu és fiel, Senhor. Olha, Senhor, com olhar de compaixão para nós, Pai. Oh, Deus querido, Deus amado. Toma a minha cidade nas Tuas mãos, Senhor, meu estado. Os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos, Pai. Tira essa ansiedade, tira essa opressão, depressão, Pai. A cegueira espiritual. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. Abre o nosso entendimento, Deus, que nós devemos compreender que sem Ti nada podemos fazer. Eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar. Eu oro pela vida do meu pastor presidente. Abençoa Teu filho, Pai. Abençoa a missionária Rosa, Pai, entre com a Tua providência. Hoje renovados, Pai, que ontem participamos da ceia, Senhor, do corpo e do sangue de Cristo. Obrigado, Senhor, foi a última ceia deste ano, meu Deus. Mas estamos fortalecidos, Pai, espiritualmente. Ah, Jesus, só o Senhor sabe, Pai.
o que cada um precisa nesse dia, qual é a graça que está sendo derramada, Senhor, sobre as nossas vidas, nos fortalecendo, nos levantando, Pai. Eu oro pelos dizimistas, os ofertantes, os bons samaritanos, as pessoas que fizeram voto contigo, Pai. Se eu receber, se eu isso, se eu aquilo, que eles possam, Senhor, ser fiel, Pai, que eles possam, Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentar essas ofertas, Pai, e o Senhor aceita, Pai, em nome de Jesus, e o Senhor venha multiplicar nos seus celeiros, Pai. Eu oro pelas nossas criancinhas, pelos meus netinhos, assim, todas as crianças. Eu oro pelas famílias, eu oro pelos filhos, Pai. Eu oro pelos órfãos, pelas viúvas, Pai. Jesus, quantas irmãs que pedem, meu Deus, pela sua aposentadoria, meu Deus. Estão aí, Senhor, viúvas. Estão aí, Senhor, sozinhas, dependentes de Ti, meu Deus. Que o Senhor entre com a providência, Pai. Não tem força. Muitas vezes o filho, Pai, não visita, mas o Senhor possa visitar agora, Pai, possa abraçar, possa consolar este coração, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Eu declaro Tua mão forte e poderosa, Pai, sabendo que o Senhor traz vida, traz cura, traz libertação sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, Pai. Cobre os umbrais das nossas casas com o Teu sangue nesse dia, Pai. Eu declaro o Teu nome poderoso, Senhor, porque Tu és cura, libertação. Eu oro pela nossa saúde física, a nossa saúde mental e espiritual, meu Deus. Renova, Senhor. Nós precisamos desse renovo, Pai. Nós precisamos, Senhor, da Tua força, da Tua graça, Pai. Toda a opressão, depressão caia por terra, Pai. Os vícios, Pai, as enfermidades, sai agora. As desavenças familiares, meu Deus. As muralhas que se criou nessa família, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, quero declarar Teu nome. Sim, Deus. Sobre toda a mente, sobre a nossa mente que está tão perturbada, Pai. Pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome. Sim, Deus. Quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Traz vida, Pai. Traz vida para essa casa. Traz vida para essa mulher, para esse homem, para essa criança, Pai. Para esse jovem, Pai. Dissipa as trevas, Pai, da nossa nação, Pai. Dissipa as trevas do nosso coração, meu Deus. Incendeia, Pai. Eu declaro o Teu nome, Deus. Toda depressão sai agora. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Oh, vida, aleluia. Teu nome é vida, Jesus. E eu declaro vida, Senhor, sobre todas as pessoas que estão ouvindo agora, que estão orando juntamente comigo, Pai. Que o Senhor venha incendiar, Pai. Que o Senhor venha nos restaurar, Pai. Dando força, dando graça, dando vigor, Pai. Saúde, Pai. Saúde da mente, saúde do corpo, Pai. Saúde, Senhor, dos ossos, Pai. Saúde do sangue, Pai. Saúde na família, Pai. Nos relacionamentos, Pai. Que seja tudo saudável. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja Deus. Amada igreja, amanhã, 8 horas da manhã, nós temos a consagração lá no Ministério Orai Sem Cessar, do YouTube e do Facebook. Venha para consagração. Amém? Louvado seja Deus. Eu sou o Ministério Orai Sem Cessar.